A gente tem o caso dos 2 editais que vão sair nessa semana, que é o leilão do canal de acesso de Paranaguá, um deles, que é o na área portuária, e a gente tem que lembrar que esse é uma estreia do setor, né, é um modelo que o governo está tentando implementar no setor, portuário, que é você conceder só parte ali dos serviços, né, da gestão do porto. E aí a estreia vai ser em Paranaguá, que a ideia é conceder o canal de acesso ali, né, que é deixar que a iniciativa privada administre toda aquela parte ali, de entrada no porto, né, então você mantém ali a profundidade, do mar adequada para a entrada dos navios, que a gente chama, né, o serviço ali de dragagem, toda essa operação do canal, o governo quer conceder e vai fazer o leilão nesse ano. Nesse caso, é mais garantido sim, porque a gente tem uma previsão do edital sair nessa semana, com o edital liberado nessa semana, a gente já tem uma data aí para o leilão acontecer nesse ano. É também o caso dos aeroportos regionais, que também tem uma expectativa de o edital sair nessa semana, Vitor. Nesse caso, ele é um pouquinho diferente, não é um leilão tradicional, é um modelo simplificado que eles estão chamando, porque o governo quer repassar para a iniciativa privada a gestão de 19 aeroportos regionais, que são aqueles aeroportos pequenos, né? Muitas vezes, muitos deles deficitários, e a ideia do governo é repassar a gestão deles para as concessionárias que já administram aeroportos no Brasil. Então, elas incorporam esses ativos na carteira delas e, em troca, tem uma recomposição ali dos seus contratos, né? Tem que calibrar financeiramente eles, tendo um reequilíbrio em favor delas. Então, esses são mais certos, mas a gente tem que lembrar que o governo ainda está prometendo para esse ano alguns projetos que são bastante complexos, bastante desafiadores, que ainda não tiveram, por exemplo, o aval do Tribunal de Contas da União, né, que precisa dar aquele ok para todos os projetos de infraestrutura que o governo coloca no mercado. E um deles, Vitor, é o Tecon Santos 10, que é aquele mega terminal de contêineres projetado por Porto de Santos e, como a gente tem visto, tem dado muito o que falar por causa das restrições concorrenciais que foram colocadas no projeto, que tem gente a favor, mas tem gente contra, que já levou esse leilão, né, esse modelo para a justiça. Então é um modelo ali, né, um projeto mais complexo e que o Ministério de Portos e Aeroportos ainda está prometendo para esse ano. Tem um desafio aí do calendário sim, porque o TCU está prevendo, né, tem uma expectativa de que o TCU julgue esse processo em setembro, mas a gente tem que lembrar que tem aquele prazo recomendado, né, para entre a publicação do edital, quando a gente sabe a data do leilão, e o próprio leilão, que é recomendado para projetos complexos, cerca de 100 dias. Então, para fazer nesse ano é realmente bastante desafiador para o governo, né? Embora ele ainda esteja prometendo sim fazer em 2025. Tem coisas já que o governo já falou que admitiu, né, internamente, que fica realmente para ano que vem, ano eleitoral, e esse é o caso do primeiro leilão ferroviário do governo Lula 3, que é o governo está prevendo fazer o leilão da EF 118, que é uma ferrovia aí para ligar Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tinha uma expectativa de esse leilão acontecer nesse ano, mas internamente agora é realmente a expectativa só de soltar o edital, porque esse projeto ainda está passando por algumas conformações internas, né, alguns ajustes internos, e a gente ainda não tem esse projeto enviado para a NTT, que precisa aprová-lo e enviá-lo ao TCU. Então, nesse caso, realmente não tem como fazer leilão nesse ano, e aí o possível, né, primeiro leilão ferroviário do governo Lula 3 fica para 2026. Na área rodoviária, a gente já tem alguns leilões marcados já, sim, então esses acontecem nesse ano, que é o caso dos últimos lotes ali de rodovias, né, concedidas no Paraná, que são os lotes 4 e 5, que acontecem em outubro, e a gente também tem a Rota Sertaneja, que são alguns trechos ali de Minas Gerais e Goiás, que deve acontecer em novembro. Além de alguns também leilões simplificados, que a gente chama, que são aqueles testes de mercado com aqueles contratos que são repactuados, né, que são remodelados, de concessão rodoviária junto do TCU, que tem aquele que a gente chama da SESEX Consenso, né, que são contratos repactuados, são novos contratos e as concessionárias podem ficar neles, né, as concessionárias que já administram esses ativos podem ficar se ninguém mais concorrer ali e levar esse ativo. Então, tem 3 que ainda podem acontecer nesse ano, que é da Regis Bittencourt, da Fernão Dias e da Fluminense, que já tem data marcada. Então a gente tem esse cenário, Vitor, sempre
vamos ver acompanhando aí o que que realmente vai acontecer nesse ano, o que que fica para 2026. O governo sempre tenta evitar, né, que muita coisa fique para o último ano, né, ano eleitoral, mas a tendência aí é que alguns projetos grandes, né, por exemplo, da ferrovia, fique para o ano que vem, uma possibilidade grande disso acontecer com o Tecon Santos 10, que é aquele projeto para o Porto de Santos.